Olá, muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Está começando agora mais um Câmara Discute. Nesta quinta-feira, nossa entrevistada é a Ana Isabela Rodrigues, ela que é psicóloga e também chefe coordenadora do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Isabela, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar participando hoje aqui do Câmara Discute. Boa tarde, Maurício. Para que as pessoas entendam, o que é o CAC aqui na Câmara Municipal? Tá, essa pergunta é uma pergunta que a gente escuta quase todos os dias. O CAC ele é o Centro de Atenção ao Cidadão, onde ele viabiliza qualquer tipo de serviço que dê acesso à cidadania. Como assim, Isabela? Por exemplo, para você ter acesso a serviço de saúde, para você ter acesso a outros serviços, o que você precisa ter em mãos? Documentos. O CAC ele trabalha dessa forma, viabilizando acesso a documentos, à cidadania. Sim, você de casa, se tiver alguma pergunta para fazer, quiser tirar alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. O telefone é o 99183-2940, é o WhatsApp da JF TV Câmara e nós estaremos aqui no plenário junto com a Isabela, a coordenadora do CAC, tirando as suas dúvidas. Isabela, quais são os serviços oferecidos pelo CAC? Tá. Antes de falar um pouquinho dos serviços, a gente tem que falar um pouquinho dessa mudança que teve no atual cenário diante da pandemia. O CAC ele teve que se esforçar para atender toda a necessidade e também atender às normas das orientações de saúde, né? Então, o CAC ele fez isso. O CAC hoje, para viabilizar os serviços, ele atende de uma forma online. Né? Então, os serviços do CAC, você pode solicitar o seu atendimento através do site da Câmara. E o serviço a gente continua atendendo de forma integral. Né? Identidade, certidões, CDCOM, casamento. A gente entende hoje que a nossa demanda, de acordo com as orientações, é para que as pessoas procurem aquilo que é urgente, essencial, emergencial. Né? Tudo aquilo que a gente consegue fazer depois da pandemia, quando tudo isso passar, porque vai passar e tudo vai ficar bem, a gente entende como não urgente. Então, tudo aquilo que entende como prejuízo direto às pessoas, a gente vai atender, a gente vai acolher. Um ponto muito importante nesse momento é que o CAC, a gente entendeu que ele realmente é referência no acolhimento da população. A gente, nos bastidores, a gente brinca que o CAC hoje é acolhimento. As pessoas vêm aqui para tirar dúvidas de serviços que a gente nem presta, de coisas que a gente talvez nem saiba, na maioria das vezes. Mas a gente chega aqui e fala assim, não, eu vou te ajudar, você veio aqui, a gente vai te acolher, e talvez a gente não consiga resolver aqui, mas eu vou te ensinar como você resolve. O CAC hoje ele é muito isso, principalmente nesse cenário. Você falou sobre acolhimento, cenário de pandemia. É importante destacar muito isso para que as pessoas de casa possam saber e até mesmo se organizar para participar de algum tipo de projeto. Mesmo com a pandemia, o CAC não interrompeu as atividades e os trabalhos. Não, o CAC ele entende que ele é essencial. Né? Se você dá a possibilidade às pessoas a terem acesso a documento, você viabiliza a vida dessa pessoa como um todo. Né? E assim, o CAC ele criou uma possibilidade de atuar de forma online. Criou, porque ele atende essa parcela também. Mas a gente entende que o nosso público cativo aqui do CAC são pessoas que não possuem acesso imediato à internet. Busquei em alguns dados e a gente estima que, Juiz de Fora, 30% das pessoas não possuem acesso imediato à internet. Então, de uma forma para atender a todos, a gente pensou o quê? Como é que eu paro o serviço presencial e só mantenho online? Não, a gente quer atender todo mundo, a possibilidade e a acessibilidade a todos, realmente. Gente, ainda dá tempo, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente. O WhatsApp da JF TV Câmara é o 99183-2940. Hoje estamos com a Isabela, ela que é a coordenadora do CAC, o Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal, tirando as suas dúvidas. Dúvida que também eu tenho uma agora, Isabela, em relação à identidade. Muita gente sabe que por conta aí da pandemia e também o auxílio emergencial, a carteira de identidade é um documento necessário para que a pessoa possa solicitar esse benefício. E a gente sabe que algumas pessoas encontraram dificuldades ou então não possuem esse documento. Em quais casos especiais o CAC permanece com esse atendimento para que a pessoa possa comparecer aqui na Câmara e solicitar esse documento? Tá. Permanecendo na ideia do só urgente e emergencial, o CAC ele tem um convênio com a Polícia Civil, né, no qual ele que disponibiliza esse serviço. Né? A Polícia Civil criou alguns critérios, né, alguns critérios que eles consideram como emergenciais. O que são esses critérios emergenciais? Entende que acesso a serviço de saúde, se você precisa da sua identidade para você acessar algum serviço do SUS, acesso a medicamento, se você precisa da sua identidade para que você possa viajar, para você ter acesso a algum serviço de saúde, você tem essa comprovação, a gente consegue fazer seu agendamento. Em caso de admissão e demissão,
né, de emprego, admissão, a empresa ela vai dispendiar para você um documento falando que você vai ser admitido e a gente consegue comprovar. Em caso de serviços de trabalho, também acontece, a pessoa apresenta uma declaração da empresa que a gente consegue fazer. A ideia justamente é para educar as pessoas a entenderem que esse é um momento de importância, de entendimento, de educação, que estamos no cenário de pandemia, né? A gente não pode sair de qualquer forma. E, claro, o assunto campeão do momento, que é para o auxílio emergencial. As pessoas entraram em desespero, os aplicativos nem sempre eles funcionam da forma como a gente espera e as pessoas não possuem documento. Então as pessoas procuram de uma forma desesperadas realmente e é tão simples resolver. É tão fácil o acesso a esses documentos, claro, e a gente não poderia deixar. E com isso a Câmara cumpre seu papel cidadão, de estar de portas abertas para poder ajudar a população. Claro. Isabela, muita gente não sabe, mas a Câmara também emite certidão de casamento. Se eu estiver errado na pergunta, você explica isso aí melhor para a gente. Tá. A questão do casamento é assim. Previsto na lei, as pessoas podem ter acesso a um casamento de forma gratuita, como todos os seus documentos, certidão de nascimento, a carteira de identidade. Aqui na Câmara, a gente não faz o casamento propriamente dito. A gente viabiliza que as pessoas tenham acesso a esse casamento, Então, a gente faz uma análise toda a questão de renda, que isso é muito complicado, isso é muito preciso, porque a gente entende que nem todo mundo é dotado de boa fé, E esse serviço ele é voltado, esse encaminhamento, para as pessoas que realmente precisam. Entendeu? E a gente faz essa triagem e encaminha para o cartório. Aqui é um serviço de encaminhamento, não propriamente dito do casamento. Mudando um pouquinho de assunto, o SEDECOM, que é o Serviço de Defesa do Consumidor, também é um serviço da Câmara Municipal, coordenado pelo CAC. Exatamente. Então, nesse cenário de pandemia, todo mundo aí com as compras online, com diversas formas de adquirir serviços e consumir produtos, o SEDECOM ele continua funcionando. Claro que através de plataforma online também, do Solicite Atendimento lá no site da Câmara Municipal. Por quê? Porque o SEDECOM ele também não consegue atuar se a justiça não está, na questão jurídica mesmo dos processos deles. Estou com duas perguntas aqui, Isabela. A primeira que é do Leonardo, perguntando quais são os números dos atendimentos este ano, em 2020. E já passando até a segunda pergunta também, estou com uma outra pergunta aqui que chegou agora para a gente aqui no WhatsApp, que é do Vinícius Ared. Ele está falando que quer marcar uma reunião com o CAC. Isabela é super acessível, tá, Vinícius? Você pode comparecer aqui na Câmara Municipal, que ela vai estar agendando essa reunião para tirar alguma dúvida caso você precise do serviço aqui da Câmara. Números de 2020, atendimentos. Vamos lá, a gente consegue fazer um comparativo, para a gente entender mais ou menos como é a mudança de cenário. Ano passado, a gente teve, nessa mesma época, 5.000 atendimentos, entendendo como identidade, SEDECOM, certidões, currículos e todos os outros atendimentos. Esse ano, eu falo que tem o pós-pandemia, pós-cenário de pandemia. E aí, realmente, as coisas mudaram, Mas o número não é pequeno, o número continua sendo relativo e bem... Trouxe até uma colinha aí, Eu trouxe até uma colinha, porque são muitas já. coisas. E agora também com o serviço do atendimento através do e-mail, a gente recebe um volume gigantesco por e-mail. Então, assim, se você somar aqui os e-mails de identidade e do serviço do CAC, dão mais de 250 e-mails recebidos com solicitações, não as conversas que se decorrem dali. Confecção de identidade, com avaliação de critérios, são 57 identidades criadas. E, assim, somando com certidões, a gente tem em média aí de 90, a gente providenciou 90 documentos para as pessoas terem acesso aos serviços de cidadania, Então, a gente entende ainda assim como um valor bem exponencial diante do cenário. Sem contar com a entrega das identidades, Até hoje, a gente entregou 319 identidades prontas, Então, assim, estamos funcionando, com cuidado. O trabalho está sendo feito, não é a pandemia que atrapalha o trabalho do CAC, Isabela? A gente está caminhando para o fim do programa, lembrando que daqui a pouquinho começa a 9ª reunião ordinária do mês de maio. Mas antes eu queria saber uma coisa de você, Isabela. Planos e projetos do CAC. O cenário de pandemia, ele traz a oportunidade da gente pensar em que a gente pode melhorar e como a gente pode se reinventar. E a verdade é que a gente pode fazer isso sempre. Então, assim, a minha carreira inteira sempre foi voltada para currículos, para emprego, para tudo isso. E a gente prevê que pós-pandemia isso vai bombardear de possibilidades. Tomara que o mercado de trabalho realmente dê toda a oportunidade do que a gente já perdeu nesse momento. Então, o CAC ele vai pensar justamente nisso. Vamos viabilizar, através da plataforma online, uma possibilidade das pessoas criarem um currículo, de uma forma facilitada. Qual site?
No site da Câmara mesmo, na partezinha do CAC, lá do lado esquerdo. Só para quem não sabe, aí, o site da Câmara, o endereço é o câmarajf.mg.gov.br. câmarajf.mg.gov.br. Isso aí. E aí, a gente não quer só disponibilizar uma possibilidade de fazer um currículo. Ali a gente quer dar o suporte de dicas de emprego, onde eu procuro, o que eu coloco nesse campo. Mas espera aí, as pessoas têm aquela angústia de, é o meu primeiro emprego, eu não tenho experiência, mas eu já trabalhei de forma que não é formal. O brasileiro trabalha muito de forma sem ser formal, né? Então, assim, isso é experiência. Então, a ideia é dar dica, é encaminhar, é justamente dar esse suporte acolhedor às pessoas que nesse momento vão estar numa situação de eu preciso de ajuda. E aqui o CAC ele vai ser isso e ele vai continuar sendo essa referência. Tá certo, gente. Nosso programa está chegando ao fim. Isabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Além do site da Câmara que nós já divulgamos, tem algum telefone que as pessoas possam ligar? Nós estamos nos organizando para colocar um WhatsApp realmente corporativo. A gente está preparando alguns materiais para que tudo possa acontecer de uma forma muito transparente para as pessoas também. Então, no momento, a gente tem falado presencial ou online. Porque também, se a gente entregar um monte de formas de atendimento, a gente também não consegue suprir a necessidade das pessoas. Mas isso é projeto também. Mas quem tiver alguma demanda, pode passar aqui na Câmara Municipal, que o CAC está de e portas pode ligar abertas para atender. No telefone da Câmara mesmo também, eles nos encaminham. Ah, tá certo. O telefone da Câmara é o 33 13 4700, ou até mesmo, conforme eu disse, o telefone da JF TV Câmara, nós também podemos passar essa informação, vai aparecer aqui no vídeo, é o 99183 2940. Quero agradecer a sua companhia, sua participação, quem mandou perguntas aqui para o Câmara Discute de hoje. Lembrando que nosso programa chegou ao fim e dentro de poucos minutos você fica com a 9ª reunião ordinária do mês de maio. Ótima tarde para você.